Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Psicanalítico. Finalmente hoje estamos à conversa com o professor Carlos Amaral Dias, que hoje, especialmente para este vídeo, vem-nos falar de Tótem e Tabu de Freud e a sua relação com os dias de hoje. Aqui temos Clara Pracana, como é habitual, e passo já a palavra ao professor Carlos Amaral Dias e agradeço-lhe antes de mais ter aceito este desafio para conversar um bocadinho connosco. Com certeza, tenho todo o gosto. Bom, a obra de Freud sobre o Tótem e Tabu, que é uma obra de 1911, é uma obra que não tem nem para trás nem para a frente na obra dele uma continuidade. É uma obra que ele escreve, penso eu, sobre a influência das descobertas do Darwin sobre a organização dos primatas superiores, até um bocadinho sobre a influência da descoberta do chamado macaco dominante. E a partir daí Freud desenvolve uma teoria que, se for vista, digamos, de um ponto de vista pura e simplesmente antropológico, poderá ser uma teoria falhada, mas discutir aquela obra desse ponto de vista é seguramente uma maldade que não se deve fazer a Freud nem à obra. A obra constitui mais ou menos isto. Haveria na ordem primitiva, não é? Que hoje se sabe que não existe, não é? O ser humano nasceu, entre aspas, ao que parece, no norte da África, mas sabe-se perfeitamente que houve vários tipos de primatas inteligentes e bípedes que existiram ao mesmo tempo, não é? E que provavelmente os Homo sapiens partiram daqui para a Europa, provavelmente através até da Península Ibérica, mas há uma coisa que é evidente, é que não existe uma horda humana primitiva, né? Aliás, se houve alguém primitivo, seria a Lucy. Sim. Né? Aquela que se diz que seria a mãe primitiva de todos. Não? Mas, para voltar à obra de Freud, ele diz que existe uma horda primitiva que tinha um pai, digamos, primitivo, tão primitivo como o macaco alfa. Ou seja, que dominava tudo e dominava os filhos e as filhas. Portanto, as mulheres eram todas posse dele. Bom, as mulheres e o resto todo, não é? Ora, os filhos, a certa altura, acharam que estavam, digamos, fartos, entre aspas, daquela posição em que eles não tinham direito a nada e uniram-se entre eles e mataram o pai. E com a morte do pai fizeram, digamos assim, o tabu. O que é que foi o tabu? Foi precisamente, é precisamente aquilo cuja existência traz com ela uma culpabilidade tão primitiva como era primitiva o pai primitivo. Portanto, não se pode tocar no tabu, no tótem, porque qualquer coisa pode acontecer. Fora daí, baseia-se um bocadinho nas coisas polinésias e aonde o tocar o tótem era da ordem de uma culpabilidade, digamos, muito grande. Isto não se verifica em todos os tótems. Por exemplo, nos tótems dos índios norte-americanos não se verificava, e por aí. Mas isso é outra história. O interesse é a história que Freud conta. Portanto, nessa história fica muito evidente uma coisa, que é que o lugar do pai totémico é um lugar que, com a morte dele, fica ausente. Mas ninguém pode ocupar aquele lugar. Porque se alguém volta a ocupar aquele lugar, lá tem que servir outra vez os filhos, mais uma vez tem que cortar a cabeça. Portanto, é um lugar ausente. Não. Essa noção
de que a constituição de uma sociedade pós pai totémico andou por muitos sítios, não é? Por exemplo, vamos ver assim em tempos mais recentes, entre aspas, por exemplo, quando se imagina que a democracia aparece na Grécia, preciso ver que a democracia aparece na Grécia e até parece uma forma de democracia chamada direta, portanto, reuniam-se e entre eles, na Grécia, sobretudo em Atenas, era assim que funcionava, reuniam-se os cidadãos e decidiam, mas não faziam parte daquele grupo, nem os estrangeiros, nem as mulheres. Nem os escravos. Não havia lá mulheres nenhumas para decidir. Nem os escravos. Hã? Nem os escravos também. Nem os escravos, pois eu me esquecia desses. Portanto, houve ali uma tentativa da constituição de uma sociedade em que não havia um pai que se aproximasse dessa figura do pai totémico. Bom, mas, como também a Clara agora acrescentou, muitos eram excluídos dessa organização. Depois, também numa sociedade como a Roma, é muito engraçado, mas muito engraçado, que aí se passa uma coisa que vale a pena ser discutida, é que os ditadores assumiram para eles o papel de representarem a cultura romana e de a expandirem através da ocupação da Europa. Portanto, apesar desta identificação que marcou sempre os imperadores romanos, ou seja, que eles como que incorporavam o espírito de Roma, apesar disso, dizia eu, eles foram mortos ou por os que lhes estavam próximos ou por aqueles que, através da ligação ao povo, os mataram. Portanto, isso foi por aí abaixo, não é? Até que aparece mais ou menos no século XVIII, em primeiro lugar com uma pessoa que as pessoas não sei porque não falam, que foi a primeira pessoa que abordou mais ou menos o que deveria ser a democracia, que foi Kant, quando ele diz uma coisa que ele não diz a mentira, mas ele diz o pensamento falso, ou qualquer coisa assim, ainda que falado por padres ou por ditadores, não deixa de ser falso por causa disso. Portanto, é o primeiro filósofo que claramente emancipa o pensamento daqueles que os formulam. O pensamento aí ganha uma autonomia que eu acho que valia a pena ser pensado por nós. Porquê? Porque é preciso esperar por aí e depois o que vem acontecer a seguir. O que vem acontecer a seguir é o aparecimento das ideias que vão dar origem à democracia, que têm a sua primeira expressão na Constituição da República Norte-Americana, que, de facto, na sua formulação, contém ideias que ainda hoje são ideias muito importantes. É o primeiro sítio onde se diz claramente que os homens nascem livres. Diz coisas que provavelmente hoje a gente discutiria quando diz iguais em direito. Isso é uma boa utopia, mas dizem mais coisas sobre os nossos direitos e as nossas responsabilidades enquanto cidadãos, que se aproxima justamente daquilo que eu penso que é a consequência do Delta-Mitabu, que é preciso matar o pai totémico para se estabelecer entre os filhos um conjunto de pessoas
que vão ter o papel semelhante àquilo que têm os cidadãos. Ou seja, que são aqueles que vão produzir, na ausência do pai totémico, a cultura e a cultura e o saber. E o saber. Não é? Portanto, foi preciso haver essa morte para que, pronto, houvesse isto. Ora, com esta instalação, vem, no entanto, também uma coisa. Os Estados Unidos, a gente fala hoje muito da posição quase isolacionista do nosso querido odiado Trump, mas a ideia é tão antiga como a própria história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as lutas que travam depois da sua independência, além da luta interna, além da luta interna, que foi uma luta de uma grande importância, não é? Mas na qual também se anuncia que há cidadãos que estão excluídos da democracia. Por exemplo, os negros. É uma posição defendida por Lincoln, que, por sua vez, estava ligado, como sabem, àqueles norte-americanos que lutaram contra a Federação, contra a Federação do Sul, que justamente queria manter a escravatura. Mas vejam, por exemplo, aí como foi preciso um caminho tão longo, que foi só quando aquele norte-americano que disse I have a dream. O Martin Luther King. Pronto, foi preciso vir esse, foi preciso haver aquela enorme manifestação que se passa já numa América no tempo do século XX, em metade do século XX, para que isto começasse a ter expressão. Não é? Foi preciso haver uma coisa chamada, e que na altura me pareceu uma coisa que não fazia sentido nenhum, que era, digamos, o chamado poder preto, poder negro, que era Black Power, não é? Exatamente, que era até, digamos, foi famoso nos Jogos Olímpicos, porque eles levantavam o braço em nome dos pretos desse poder Negro. para que essa ideia começasse a ser, digamos, materializada. Porque, por exemplo, no Alabama, a ideia de que havia restaurantes para pretos e para brancos estava lá. Vejam, por exemplo, a história da posição da mulher nas civilizações, nas sociedades, até na sociedade americana. A luta que foi preciso haver da passagem, digamos assim, das primeiras reivindicações, que era a reivindicação de serem, de alguma maneira, tão representantes de um poder para votar e escolher como os homens. Depois foi preciso haver uma coisa chamada Segunda Guerra Mundial, que teve, como sempre, algumas vantagens, que as guerras trazem vantagens. As mulheres tiveram muitas vantagens, porque saíram do canto da cozinha, onde estavam confinadas, vieram trabalhar, não é? Portanto, e aí abandonaram o papel. Depois, a seguir, dá-se o feminismo, né? E é nessa... Porque o feminismo, há muitos equívocos. Um deles é que o feminismo, sobretudo o feminismo norte-americano, que foi diferente do feminismo europeu, se deveu ao aparecimento da pílula, a libertação sexual da mulher. Ora, eu penso exatamente o contrário. Exatamente como, por exemplo, como no caso da Alemanha nazi, se inventou o petróleo sintético, ou até a chamada borracha sintética, porque havia uma necessidade, também a necessidade da libertação da mulher levou,
digamos, à investigação sobre a pílula. Ou seja, há quem inverta, que diga, não, foi isto que ajudou. Não, isto ajudou, mas porque houve uma pressão exercida sobre os investigadores para que eles pudessem lá chegar. Pronto. E na Europa, eu já volto depois, eu estava a dizer isto porquê? Porque os Estados Unidos eram um país, como eu disse, muito isolacionista, que só se importou depois da guerra interna, não é? Sim. Por uma luta contra os mexicanos para lhes retirar a parte sul dos Estados Unidos, ou seja, a parte norte do México, com o qual fez alguns estados, não é? O Texas e por aí fora, e também a intervenção em Cuba, quando esta declarou a guerra e o desejo de ser, digamos, independente em relação à Espanha. E ficaram-se por aí. Eles só intervenham na Segunda Guerra Mundial. Na primeira também. Na primeira, quer dizer. Ao fim de algum tempo. Ao fim de muito tempo. E intervêm mesmo aí com algumas dúvidas. Não é? Porque os Estados Unidos eram isolacionistas. E o movimento norte-americano de emancipação da mulher foi também ele isolacionista. Passou, sobretudo, por uma manifestação do direito da mulher de fazer o que quiser com o seu corpo. Era mais ou menos isto aquilo que as estudantes de Berkeley, que tiveram uma grande importância aí, reivindicavam. A posição norte-americana vale a pena juntar a posição europeia, na qual muitos intelectuais e muitas intelectuais tiveram muita importância, como por exemplo a Simone de Beauvoir, quando ela escreve o livro O Segundo Sexo. Mas antes disso, já sufragistas, não é? No início do século tinham. Sobretudo na Inglaterra. Dois em Inglaterra, não é? E muitas presas, etc. Não é? Muitas pessoas foram presas nessa altura para conquistar o direito a poderem votar. Mas se formos por aí, uma das mulheres que esteve ligada à Revolução Francesa, que é é a primeira revolução democrática que se passa na Europa e que tem como base, vamos dizer assim, os pensamentos que organizam a Constituição norte-americana. Não é por acaso que existe uma estátua da liberdade muito pequenina em França e muito grande nos Estados Unidos. Não é por acaso que são os franceses que pagam a Estátua da Liberdade em Nova Iorque. Portanto, há uma grande condensação entre os que fazem a Revolução Norte-Americana e os que fazem a Revolução Francesa. E aí começam a dar-se os sinais da democracia. Mas é preciso ver que logo a seguir ao aparecimento da Revolução Francesa, aparece logo um cônsul que restabelece, como na história do Império Romano, uma ditadura, que é o Napoleão, e que traz consigo também, mais uma vez, a história do Messias, porque já lá vou, o tipo que traz consigo uma mudança e que é ele que representa essa mudança. Bom, é evidente que, como vinha acontecer mais tarde a uns ditadores, mas já tinha acontecido no tempo do Império Romano, também ele ou ia parar à ilha de Elba, não foi? Sim. Primeiro foi Santa Helena, não é? Sim, mas ele não morreu, foi em Elba. Sim. Tive a sorte, há quem goste dele, acho que o Freud gostava muito dele. Eu confesso que nunca tive nenhum amor especial aos ditadores e aos que acabam com um sonho que não é um sonho quimérico, nem é utópico, como se vê pela história recente da humanidade,
que é a democracia, não me inspiram o mínimo sentimento de que se foram assim tão importantes. Não foram. Portanto, nós que em Portugal também sofremos com eles, não é? Andaram aí a provocar todas essas coisas com o Junot, o Mecena e há um outro qualquer que eu nunca me lembro do nome, que andaram por aqui a chatear-nos a cabeça e que também tiveram a sorte que nos deram. É engraçado uma coisa, como alguns filhos dele, degenerados, se mantiveram vivos até hoje, sob a forma, vamos dizer assim, sob uma forma antropologicamente difícil de definir, que são os que mandam, por exemplo, em alguns países, que são os reis de alguns países do norte da Europa, que são descendentes do Napoleão. Mas a maior parte deles foi-se embora. O rei de Nápoles deixou de existir também, e muitos deles. Pronto. E por aí fora. Mas ficou Maria Bonaparte, que é uma senhora psicanalista que nós estimamos muito, não é? Aqui à parte. Sim, estimamos, e que teve que fazer cortar o seu clítoris, porque não conseguia ter prazer nenhum. E mesmo depois de Freud a ter analisado e ter reconstituído toda a história dela, a história dela que era mesmo verdade, portanto, entre a reconstituição que ele fez e o que se passou não havia diferença nenhuma, mas o facto é que não era por aí que a coisa se resolvia, não é? E portanto ela, depois da análise com Freud, vendo que aquilo não tinha remédio nenhum e que o príncipe grego nunca teria sorte em relação à mulher com quem casou, ela achou que era melhor cortar o clítoris e... Mas foi uma senhora muito importante na fuga de Freud de Viena, não é? Na saída de Freud de Viena. No meu consultório, a fotografia do Freud que eu tenho é quando ele chega justamente a Paris, antes de ir para... Mas, então, com o princípio do século XX, começa a haver movimentos que, aliás, eu acho que toda a primeira parte do século XX é de uma enorme importância para nós, psicanalísticas, porque é o aparecimento da psicanálise, mas também em termos históricos, porque as democracias aparecem, não é? E aparecem ao mesmo tempo aquilo que se opõe à democracia, não é? Porque a gente fala muito de Stalin como o primeiro ditador de origem, entre aspas, de esquerda, mas isso é a maior mentira que se pode fazer, porque o número de mortos sobre o reinado de Lenin e de Trotsky, que era o seu ministro da guerra, cifrou-te na morte de 6 milhões de pessoas na Rússia, o que não é assim tão pouco como isso. A gente pode dizer que em relação ao número de que lá havia não era assim tanto, mas eu acho que 100 milhões de pessoas é muita pessoa. Mas esses apareceram ali nos anos, em 1917, não é? Que é quando se dá a tomada do Palácio de Inverno pelos chamados bolcheviques. E depois a morte, o assassinato do czar, não é? Mas é preciso ver como esse aparecimento de uma teoria messiânica, para ir buscar qualquer coisa que o Bion falou, do pressuposto básico messiânico, que é aquele que se opõe ao funcionamento dos grupos e mais outros, é acompanhado, digamos assim, do aparecimento de outras formas de pensamento messiânico, como por exemplo o aparecimento do nazismo na Alemanha e antes disso do aparecimento do nazismo, do fascismo em Itália. Também ainda nesse período, antes de haver a Segunda Grande Guerra Mundial, que se dá o aparecimento
do franquismo e da ditadura franquista na Espanha e o aparecimento da ditadura portuguesa com Salazar. Agora, estas ditaduras tinham coisas muito interessantes, que são assim. Primeiro, se a minha teoria, que eu penso que é uma teoria provavelmente descabida, tem alguma razão, é que neste pressuposto messiânico há uma repetição de uma coisa que já tinha acontecido na velha Roma. Por exemplo, é ou não é verdade que toda a arquitetura fascista na Itália se destina a reconstruir uma ideia, digamos, justamente da velha Roma? É ou não é verdade que no pensamento de Mussolini havia esta ideia? Havia. É ou não é verdade que com o aparecimento do nazismo aparece a teoria de uma raça que nunca existiu, a raça ariana, não é? E que levou a muitas viagens, que muitas poucas pessoas sabem disso, até ao Tibete, para andarem à procura de onde é que vinha a raça ariana, isto pago pelo povo alemão, que não sabia daqueles delírios, embora tivesse colaborado, isso tem que se dizer, com aqueles delírios, exatamente como também o povo romano colaborou e o povo italiano. É ou não é verdade que, por exemplo, Salazar representava a alma, entre aspas, nacional? Não é? Uma alma vestida de preto, como as mulheres do nosso interior, de uma leitura, digamos, crente do catolicismo, de uma cultura, agora eu vou pedir desculpa daquilo que digo, mas digo, de que lavar os pés era só para uns, o povo não lavava, e eu penso que o Salazar também não lavava. Portanto, uma cultura pobre, de um povo pobre, não é? E que o Salazar encarnou isso. Eu uma vez li uma coisa engraçadíssima de um professor primário que, quando lá foi o ministro da Educação do tempo de Salazar, disse assim: "E senhor ministro, quando eu vejo as crianças na minha escola a chirriar, como é que se diz? Chirriar. E vejo a minha casa com a roupa a secar ao sol, dá-me vontade de gritar: viva Salazar." É a imagem do Portugal pequenino. Era este Portugal pequenino, mas que Salazar como que encarnava. Sim, humilde, não é? Exatamente. E aí, tal como Stalin depois veio talvez a ganhar uma dimensão que o Lenin não tinha, quando lhe chamavam o paizinho dos povos, retoma para si alguma coisa do czarismo. Há uma história que é retomada, mas há uma coisa também que é engraçada, é que todos estes ditadores não sobrevivem, ou seja, morrem todos, não é? Morrem, não é? E com eles morre uma forma de interpretação da história, não é? Morre com Stalin, morre com Mussolini, morre, infelizmente, em Portugal, segundo diz o nosso filósofo José Gil, não morreu ainda, e eu também penso que infelizmente não morreu tudo. Bom, mas há aqui traços do salazarismo que ainda não foram resolvidos na nossa cultura. Não será que farão mesmo parte, muito antes do Salazar, digamos assim, sim, mas, do nosso povo, sim. Quer dizer... Eu penso que agora tem havido, não é? mercê de uma democracia que começou a exercer-se, alguma modificação a esse nível. Mas, portanto, quando é que se dá de facto a ideia que Freud desenvolve no Trato? É quando estas pessoas
desaparecem. E desaparecem os sistemas de ditatoriais. Isso é que permite o desenvolvimento de um espírito de cidadão. Não é? O espírito de cidadão começa aí. Não é? Portanto, e começa mesmo. Não é? Portanto, tudo que se passa a partir daí é o desenvolvimento desse espírito de cidadão. Que hoje, quando me perguntam onde é que ele está na net, por exemplo. Nunca fomos mais iguais perante o saber, nunca fomos mais fraternos perante o saber, organizam os grupos que se passam na net. Este programa poderia ser um exemplo dessa fraternidade, não é? E nunca fomos, portanto, também mais, portanto, é a liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Temos todos aqui. Portanto, provavelmente, e esse passo a gente vê como esse passo é muito temido pelas ditaduras. Vejam lá o que é que se passa, por exemplo, naquele país da China que agora decidiu também voltar a ter um imperador. E a gente pergunta porquê? Porquê que os países sempre tiveram imperadores? Este novo descendente do Mao, que não sei se sabem que matou mais pessoas na China do que matou a Segunda Grande Guerra Mundial, mas muito mais, matou mais de 10 milhões de pessoas a mais do que matou a Segunda Grande Guerra Mundial. E havia muitas pessoas, sobretudo nós os europeus, que sempre acreditámos em balelas, que eram os maoístas, que defendiam aquele sangrento ditador que bem podia pessoas, ser. Enfim, pessoas de grande. O Sartre, por exemplo, não é? O Sartre, por exemplo, não é? Eu tenho aí uma revista, aquela, o Moderna, os tempos modernos, em que é explicado como a teoria maoísta se pode aplicar nas fábricas, dos estudantes. E o que é que nos pode falar da atualidade? Mas isto desapareceu tudo. Sim. E restabeleceu-se. Isto desapareceu tudo porquê? Porque de facto o lugar do pai ausente é para ser mesmo ausente. Não pode lá estar ninguém, não é? Senão não existem cidadãos. Existe alguém que diz como é que você deve ser cidadão. Que é o que se passa, por exemplo, na China ou em muitos lugares. Essas ditaduras sofreram algumas modificações aparentes, por exemplo, a ditadura chinesa, não é? Mas algumas a gente vê que se mantêm como eram. Por exemplo, o aparecimento de Putin. O Putin é um bocadinho pai totémico. Ele é, sem dúvida nenhuma, um pai totémico. E aliás, manda matar os seus filhos. Tudo ele, até fisicamente, ele assume aquele ar de guerreiro, cabal. Basta ver o que se passou agora na Inglaterra. Portanto, ele não tem dúvida nenhuma em mandar matar. Não é? Não há dúvida nenhuma que também o que se passou na praça Tiananmen, na Rússia, na China, mostra até que ponto é que também não se duvida disso. Eu penso que o Trump poderia vir a ser um ditador, tem algumas características de personalidade que poderiam fazer um ditador, ou seja, pensar que ele pode também ser um pai digamos, um pai totémico, um pai que ocupa lugar na ordem primitiva, mas isso acontece num país que tem um congresso. Tem um sistema de que exatamente, não permite. Não é? Tem um sistema que resistirá sempre àquela situação. E já agora, porquê é que tem? Porquê é que ninguém consegue naquele país destituir o conceito de democracia? Porque o conceito de democracia é que o Evo apareceu com o próprio aparecimento daquela nação. Não é? Portanto, aquele sistema existe, digamos, muito ligado à própria nação norte-americana. E, portanto, as instituições que representam a democracia norte-americana sobreviverão sempre ao Trump. E, portanto,
andam por lá, mas nunca podem existir. Não é? Mas que eles voltaram ao palco da política, voltaram não é? Com o aparecimento do Trump, voltaram com o crescimento em alguns países de uma certa teoria que afirma isso. Não é? E em que esta questão dos refugiados tem a ver um bocado com isso, porque uma coisa são os aspectos económicos ligados aos problemas dos refugiados. Outra coisa é o ódio que é mais uma vez destilado contra o outro. Portanto, e aí não é, a condição de cidadão é retirada mais uma vez àquelas pessoas. Não é? Pronto. Isto volta, está a ver? E é por isso que, por exemplo, o que se passou em Itália, em que alguém que teria a aspiração a ser um pai totémico e que até do ponto de vista da sua afirmação ficou próximo do pai totémico que ele tinha todas as mulheres, o Berlusconi. Nesse aspecto. Pronto. Agora, é evidente que ali aconteceram coisas antes do Berlusconi, em plena democracia. O Aldo Moro, que foi primeiro-ministro italiano, que tinha uma ligação à máfia, bom, foi assassinado. Este não é assassinado, mas como eu gostei de ver aquela mulher, aquela rapariga que tirou a camisola e mostrou os seios, um bocadinho diz: como tu vês, eu existo para além do teu poder. Portanto, mas se fosse noutro tempo e não houvesse justamente, apesar de tudo, uma instalação de uma coisa democrática na Itália, ele seria um novo ditador. Não é? Se ver, por exemplo, a maneira como na Polónia e sobretudo na Rússia, na Hungria, se está a instalar outra vez um pensamento próximo de uma coisa ditadora, verá como estamos nitidamente a voltar a um tempo. A liberdade de expressão já foi. Exatamente. Ou seja, a perca da condição cidadão, que só se está. Ou seja, Freud falou de uma coisa lá para trás, e ela agora está a acontecer anos e anos depois dele, é que a gente viu como esse lugar tentou ser ocupado por pessoas, como essas pessoas lhes cortaram a cabeça, não é? Como diz a minha filha mais nova, que a coisa mais esquisita e mais interessante de ver era o cadáver do Mussolini, quando foi morto em Milão, não é? Sim, pendurado. Pendurado, e ela diz que os olhos saídos pareciam os olhos de um rato. Portanto, eu acho que eu gostei muito, porque os ditadores têm que ter esse destino, não podem ter senão esse destino. Portanto, eu como me pergunto nesse tempo houve uma coisa messiânica, não é? Que aconteceu quando aparece a democracia. Ao aparecimento da democracia aparece logo como que é um sistema, vamos dizer assim, talvez o sistema mais próximo de uma racionalidade, e é onde as pessoas se juntam, como nós, por exemplo, os psicanalistas, para fazermos uma coisa em conjunto. Veja que nós, por exemplo, na Alemanha, o que é que aconteceu à sociedade psicanalítica alemã durante o tempo da vivência do Hitler? O que aconteceu é que ela, pura e simplesmente, desapareceu. Pior, foi presidida. Não, desapareceu para aparecer uma coisa chamada uma sociedade psicoterapêutica alemã, presidida por um Vulgarinho. Pulguinho, que é uma coisa quase aquele que disse obscena, não é? Quando falam em cultura, puxa da pistola. De facto, o aparecimento dos primeiros psicanalistas aqui em Portugal
dá-se com a vinda de Pedro Luz e de Francisco Alvim da Suíça, dá-se com a vinda de João dos Santos da França e a vinda de Eduardo Luís Quinterão do Reino Unido, mas dá-se sobretudo com a vinda dos dois, do Pedro e do Alvim, que são de facto os primeiros. Mas sabe qual foi a primeira coisa que o nosso querido Salazar fez? O nosso querido, entre aspas, muitas aspas, mandou consultar os professores de psiquiatria. Os professores de psiquiatria, mesmo aquele que parecia o mais aberto, que era o Barahona Fernando, deram com os pés àquilo. Portanto, disseram, não, esses tipos são pessoas para não se deve falar nestas pessoas. Deve-se ao meu primeiro sogro, ao Nunes Vicente, a aliança que ele fez com o Fernandes da Fonseca do Porto, para conseguir mudar isso. Portanto, de alguma maneira, esta história está ligada à minha própria história. Portanto, porque senão não havia psicanálise em Portugal. A mesma coisa se passou em Espanha. Está a ver? Portanto, havia o que se passou, por exemplo, com o aparecimento da ditadura na Alemanha, uma ditadura recente na Argentina ou no Chile, é que também nós passámos a ter obrigações perante a ditadura. Qual era a obrigação maior? É que se nos aparecesse do consultório alguém com ideias contra os ditadores, contra o Pinochet, por exemplo, se nós não denunciássemos isso ao Estado, era preso o nosso doente e nós também. Portanto, como devem calcular, não havia mais psicanálise para ninguém, não é? Carlos, temos que ficar por aqui. Vamos ter que ficar por aqui. Isto foi uma grande viagem que começámos no Totem e Tabu de Freud e percorremos muitas épocas históricas importantes até os dias de hoje. Clara, quer acrescentar alguma coisa, realçar algum aspecto? Eu acho que de facto houve muita coisa importantíssima que foi dita, não é? Que tem que ser digerida. Bom, e quanto a nós então, vamos ter que ficar por aqui. Resta-me agradecer a sua presença, professor Carlos Amaral Dias, e o seu contributo ao Jornal Psicanalítico. Espero que compreendam que estes aspectos têm que voltar a estar na ordem do nosso pensamento. Verdade. Como estiveram presentes no tempo de Freud. Porque ele intervinha muito a esse nível, não é? Verdade. Já devemos voltar. Bom, então subscrevam o nosso canal, partilhem os nossos vídeos e se tiverem alguma questão a colocar, façam-nos chegar por e-mail ou por qualquer comentário no próprio vídeo. Quanto a nós, até breve!